programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre rejuvenescimento íntimo. Eu estou recebendo a cirurgiã plástica, a doutora Juni Sasaki Favarin. E nós já conversamos basicamente sobre muita coisa, né? Dessa região íntima, né? Que é algo tão particular de cada pessoa, mas que com a vida moderna realmente as mulheres têm percebido, né? Que elas podem ficar melhor, que elas podem ter mais autoconfiança quando essa região está da forma como lhes agrada, né? Como fica bom. Doutora, em relação a gente quando lê, né, às vezes tem essas pessoas que são mais famosas da mídia, né, até recentemente uma disse que deixou a vagina como quando ela era virgem, né, que fez a períneo, acho que não sei se é a perineoplastia nesse tipo de cirurgia ou se tem alguma só vaginal para estreitar mais. É possível isso, doutora? Até tem algumas que dizem que refizeram o ímen, isso é mito ou é real? Assim, existem várias indicações e existem vários procedimentos e cada um vai ter uma indicação médica para ser feita. Então, isso que você fala de ficar virgem de novo, entre aspas, é imenoplastia. O ímen é uma membraninha e com o tempo, com a relação, ela se rompe e formam-se carúnculas imenais, que são os resíduos dela que ficam na entrada da vagina. Então, existem técnicas que podem refazer isso. Só que ela vai durar uma relação. Você faz a imenoplastia, depois da primeira relação, as suturas se rompem e volta a ser como era antes. Então, é meio que um efeito Cinderela mesmo. A perineoplastia, ela já tem uma indicação realmente médica para incontinências urinárias mais severas, pacientes que têm cistocele, que é um problema de herniação da parede da bexiga, para pacientes que têm algum tipo de angulação na uretra. Então, existem exames que avaliam o grau de incontinência urinária, né, o grau de flacidez da musculatura pélvica. O exame que é mais feito é o exame de urodinâmica. Geralmente é feito por um urologista especializado nisso ou por um ginecologista que faz essa parte de incontinência. Então, esse exame ele vai mensurar exatamente o grau de flacidez, de frouxidão da musculatura pélvica e o grau de continência do esfíncter da urina. A partir desse resultado, você sabe se o paciente precisa fazer só um sling, que são aquelas alcinhas de telinha que voltam a uretra para o local certo, se o paciente precisa de realmente uma perineoplastia, em que você melhora o tônus de toda aquela musculatura pélvica para melhorar o soalho mesmo da vagina, ou se simplesmente com um laser ou com uma fisioterapia pélvica, você já consegue melhora dos sintomas. Então, é muito caso a caso, é muito da queixa das pacientes. Por exemplo, uma paciente que fez parto vaginal e que com 50 anos entrou na menopausa, ela sente que se ela retiver um pouco de urina na bexiga, ela fizer esforço, espirrar, tossir, for para academia, ela tem perdas ocasionais de urina. Essa é a paciente que vai responder provavelmente muito bem ou ao laser ou à fisioterapia ou a ambos associados. Já uma paciente, por exemplo, que mesmo em repouso tem perda, ou mesmo com a bexiga com quase nenhum resíduo de urina, ela já tem perda, essa é uma paciente que provavelmente vai precisar ou de um períneo ou de um sling. Então é muito da queixa, é muito do caso, é muito de qual que é a parte anatômica que está fora do lugar. Esse afrouxamento que a doutora se refere seria a tal da bexiga caída, né? Isso, é a tal da bexiga caída que os pacientes reclamam. Eu acho que tem uma dúvida em relação a isso, doutora, que eu acho que é importante, de repente, a doutora deixar claro, que as pessoas às vezes confundem, porque como fala perineoplastia, algumas acham que é simplesmente o fechamento desse períneo, né, diminuição tipo dos grandes ou dos pequenos lábios, e não se atém que na verdade a cirurgia de períneo está relacionada a essa bexiga, né, o afrouxamento dessa musculatura. Para quem não tem esse problema, né, da questão da urina relacionado e gostaria só de fechar, isso tem um procedimento específico ou também é perineoplastia? Tá. O períneo, ele pode ser um períneo anterior ou posterior. O períneo anterior é aquele que fecha a entradinha da vagina, é aquele para você deixar ela mais apertadinha. Porque esse afrouxamento até com obesidade, com o passar do tempo também... A própria idade, o próprio envelhecimento pode acarretar isso, embora a principal causa seja parto vaginal sem assistência médica, sem aquele cortezinho que a gente faz para o bebê poder sair. Então acaba que, como a vagina é uma área que fica apertadinha, a hora que o bebê passa, se você não fizer aquele cortezinho, né, se não tiver aquela assistência médica, acaba esgarçando a musculatura pelo próprio trauma da passagem do bebê. Então essa é a principal causa, embora o próprio envelhecimento possa causar.
E o períneo posterior é quando você realmente faz aquela ressustentação da musculatura vaginal. Normalmente, assim, quem faz essa cirurgia não é o cirurgião plástico, é um ginecologista ou um urologista especializado, e eles fazem as duas coisas juntas, porque geralmente quem tem uma queixa tem a outra. Então, para o paciente, o que importa é melhorar o contexto geral. Então, pelo que eu observo dos colegas, é que eles já fazem toda a cirurgia junto. Inclusive, eu tive uma paciente que consultou na semana passada, que é uma paciente que já tinha feito períneo e ela ainda tinha uma leve queixa de frouxidão na vagina, de uma leve perda de urina quando ela fazia muito esforço. E o próprio ginecologista dela sugeriu, falou, olha, o teu períneo está muito bom, experimenta ou passar um creme com hormônio ou fazer um laser ou uma fisioterapia. E ela acabou indo lá e está bem satisfeita com o resultado. Ela fez uma sessão e já percebeu a melhora. Que bom. Doutora, infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Acho que para quem está em casa, está como eu, bem satisfeito, né? É tão bom a gente aprender coisas novas, né? E dentro de tudo que a doutora trabalha, né? Quais seriam as dicas que a doutora deixa para as mulheres que estão nos assistindo, né? Em relação aos cuidados na região íntima? Nós temos 1 minutinho. Tá certo, então. Bom, no dia a dia, assim, eu vejo bastante, eu examino mulher todo dia no consultório e eu percebo que as mulheres gostam muito de lingeries de lycra, de bonitinhas, de rendinha. Elas são muito legais, são muito bonitas, são muito femininas, muito sexys, só que para o dia a dia, o algodão, que é um tecido natural, ainda é melhor. Ele dá menos alergia, ele marca menos a região, ele melhora até a textura da pele, porque é um tecido natural. Então, evitar usar roupas muito apertadas, está na moda aquelas calças de elastano, bem justinhas, bem apertadinhas. Isso também não é legal para a região íntima. Aquilo acaba aumentando a temperatura, a paciente sua mais naquela região, pode até mudar o pH daquela região. Então, um tecido natural para calcinha, como o algodão, não usar roupas muito apertadas, muito justinhas, é interessante. Quando for fazer a sua higiene, principalmente quando usar um banheiro público, se você conseguir ter aquele cuidado de levar aquele lencinho umedecido, igual o lencinho umedecido de bebê, é legal para a região. Inclusive, quando a gente faz o procedimento, ou quando faz uma cirurgia nessa região íntima, geralmente eu sugiro para as pacientes, depois, quando voltarem para a vida normal, terem na bolsa. É um cuidado a mais que a gente gente carrega tanta coisa na bolsa, né? Batom, rímel, demaquilante, carteira. Por que não um pacotinho de lenço umedecido para você fazer tua higiene? Uma coisa que elas me perguntam bastante é sobre aqueles sabonetes íntimos, né? A grande vantagem que eu vejo do sabonete íntimo é que ele não muda tanto o pH daquela região. O pH é se a vagina ela é mais ácida ou se ela é mais alcalina. Então, quando há uma mudança do pH, você muda a colonização de bactérias e você pode predispor aquela região a ter mais infecção, a ter mais corrimento, principalmente por cândida. Então, a calcinha de algodão, a roupa mais folgada, usar o lencinho umedecido é justamente para não mudar o pH da vagina, para você manter aqueles lactobacilos que são a flora natural e você ter menos risco de fazer os corrimentos, as leucorreias, as cândidas, enfim. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Deixar o seu telefone, onde a doutora atende, para quem está nos assistindo que ficou interessado. Tá. O consultório fica em Criciúma, no edifício Millennium Saúde Center, em frente ao Hospital São José. E para quem quiser mais informação, a gente tem um site na internet, tem um e-book disponível para quem tiver curiosidade de saber mais e quiser conversar sobre o assunto. A gente tem vários canais para as pessoas entrarem em contato com a clínica. E o nome da clínica é Bel Viver e o site está na internet. Então, eu fico à disposição de vocês para tirar algumas dúvidas. Muito obrigada, doutora. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Mais um look da Displicente, um oferecimento da Renata Calçados e da Delicata Acessórios. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.